Imagine navegar pelo oceano em uma noite silenciosa, quando de repente seu navio começa a raspar no fundo do mar. A água invade o casco, a neblina toma conta de tudo e, antes que alguém entenda o que aconteceu, a embarcação inteira desaparece nas águas escuras do Atlântico. Parece cena de filme, mas isso já aconteceu centenas de vezes em um único lugar do planeta. Existe uma pequena ilha cercada por bancos de areia invisíveis, tempestades repentinas e uma névoa tão densa que já enganou navegadores por séculos. Um lugar que destruiu navios gigantes, prendeu tripulações inteiras e ganhou um apelido assustador entre os marinheiros, o Cemitério do Atlântico. Mas o mais estranho é que essa ilha parece completamente inofensiva. Um pedaço de areia isolado no meio do oceano, e ainda assim, por algum motivo misterioso, ela continua engolindo navios há séculos. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que a Ilha Sable se tornou um dos lugares mais perigosos do oceano, conhecer histórias reais de naufrágios assustadores e entender como um simples banco de areia conseguiu derrotar embarcações gigantes ao longo da história. Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Curioso, o lugar onde a gente explora os mistérios mais fascinantes do nosso planeta. E antes de continuar essa história incrível, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo curiosidades impressionantes como essa para você. A Ilha Sable fica isolada no meio do Atlântico Norte, a centenas de quilômetros da costa do Canadá. À primeira vista, ela parece apenas um longo pedaço de areia perdido no oceano, mas por séculos esse lugar ficou conhecido entre marinheiros como um dos pontos mais perigosos do planeta. Ao redor da ilha existem enormes bancos de areia escondidos logo abaixo da superfície da água. Para os navegadores, principalmente no passado, esses bancos eram praticamente invisíveis, e bastava um pequeno erro de rota para que um navio inteiro ficasse preso ali. Ao longo da história, centenas de embarcações acabaram encalhando ou sendo destruídas nessas águas traiçoeiras. Tempestades repentinas, neblina intensa e correntes marítimas violentas transformaram essa região em um verdadeiro pesadelo para quem navegava pelo Atlântico. Por causa disso, a Ilha Sable ganhou um apelido sombrio que atravessou gerações de marinheiros, o Cemitério do Atlântico. Mas o que torna esse lugar tão perigoso? Como uma ilha aparentemente pequena conseguiu destruir tantos navios ao longo dos séculos? É exatamente isso que você vai descobrir agora. A Ilha Sable está localizada no Atlântico Norte, a cerca de 300 quilômetros da costa da província de Nova Escócia, no Canadá. Totalmente isolada, ela fica em uma região onde o oceano é profundo, frio e constantemente agitado. O mais curioso é o formato da ilha. Ela é longa, estreita e levemente curvada, parecendo uma meia-lua perdida no meio do oceano. Com aproximadamente 42 quilômetros de comprimento, a Ilha Sable é basicamente uma faixa de areia cercada por águas perigosas por todos os lados. Diferente de ilhas rochosas e firmes, a Ilha Sable é formada quase inteiramente por areia. Isso faz com que ela esteja sempre mudando de forma ao longo do tempo, sendo constantemente moldada pelos ventos fortes e pelas correntes do Atlântico. Ao redor da ilha, se estende uma enorme área de bancos de areia submersos que podem alcançar dezenas de quilômetros mar adentro. Esses bancos são rasos, traiçoeiros e praticamente invisíveis, formando um verdadeiro labirinto para qualquer embarcação. E é exatamente essa combinação, localização isolada, formato incomum e terreno instável, que transforma a Ilha Sable em um dos lugares mais perigosos para navegação em todo o Atlântico Norte. O verdadeiro perigo da Ilha Sable não está apenas no que você vê, mas principalmente no que está escondido. Sob a superfície do oceano, existem bancos de areia rasos que mudam constantemente de lugar, criando armadilhas invisíveis capazes de prender até grandes navios sem qualquer aviso. Para piorar, a região é frequentemente coberta por uma neblina densa e imprevisível. Em questão de minutos, a visibilidade pode cair quase a zero, deixando navegadores completamente desorientados em meio a águas já extremamente perigosas. E como se isso não bastasse, correntes marítimas fortes e traiçoeiras atravessam a área o tempo todo. Elas podem empurrar embarcações diretamente para os bancos de areia, mesmo quando o comandante acredita estar em uma rota segura. Além disso, tempestades violentas surgem com rapidez impressionante. Ventos fortes, ondas gigantes e mudanças bruscas no clima transformam qualquer tentativa de navegação em uma luta desesperada pela sobrevivência. É essa combinação mortal, areia invisível, neblina cegante, correntes imprevisíveis e tempestades brutais, que faz da Ilha Sable um dos lugares mais traiçoeiros do oceano, um verdadeiro pesadelo para qualquer navegador.
Os perigos da Ilha Sable não são algo recente. Desde o século XVI, quando os primeiros navegadores europeus começaram a cruzar o Atlântico Norte, relatos de navios desaparecendo ou sendo destruídos nessa região já eram comuns. Ao longo dos séculos, mais de 350 embarcações acabaram naufragando nas proximidades da ilha. Navios de carga, embarcações de guerra e até grandes navios de passageiros foram vítimas das armadilhas invisíveis desse lugar. Muitos desses naufrágios aconteceram de forma repentina. Em questão de minutos, embarcações inteiras eram engolidas pelo mar, deixando tripulações sem tempo para reagir ou pedir ajuda. Alguns poucos sobreviventes conseguiam chegar até a ilha, mas enfrentavam outro desafio: o isolamento extremo. Sem recursos, cercados apenas por areia e mar, muitos precisaram lutar por dias, ou até semanas, para sobreviver. Com o passar do tempo, destroços de navios começaram a se acumular no fundo do mar e ao redor da ilha. Foi assim que a Ilha Sable consolidou sua reputação sombria, se tornando um verdadeiro símbolo de tragédias marítimas no Atlântico Norte. Ao longo dos séculos, a Ilha Sable não foi apenas cenário de naufrágios, mas também de histórias reais que parecem saídas de um pesadelo. Relatos de sobreviventes descrevem momentos de puro desespero, onde o oceano simplesmente não dava chance de escape. Em um desses casos, o navio foi completamente envolvido por uma neblina tão densa que a tripulação perdeu totalmente a noção de direção. Minutos depois, o impacto foi inevitável. A embarcação encalhou violentamente em um banco de areia, e o caos tomou conta do convés. Há também histórias de tripulações inteiras que conseguiram escapar do naufrágio, apenas para ficarem presas na ilha, sem comida suficiente, enfrentando frio intenso, ventos fortes e a constante incerteza de resgate. Em alguns relatos mais sombrios, marinheiros afirmavam ouvir sons estranhos vindos da neblina, como se outros navios ainda estivessem navegando por ali, mesmo depois de já terem desaparecido há muito tempo. Sejam fenômenos naturais ou fruto do medo extremo, essas histórias ajudaram a construir a fama assustadora da Ilha Sable, um lugar onde o perigo não está apenas nas águas, mas também nas histórias que continuam ecoando até hoje. Diferente de qualquer outra ilha, a Ilha Sable não é fixa. Ela está em constante transformação, como se fosse uma criatura viva no meio do oceano, mudando lentamente ao longo dos anos. Isso acontece porque toda sua estrutura é formada por areia solta, moldada diariamente pelos ventos fortes e pelas correntes marítimas. Aos poucos, partes da ilha desaparecem enquanto outras surgem, alterando completamente sua forma. Em alguns períodos, a ilha chega a se deslocar levemente de posição. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas ao longo do tempo, sua geografia muda o suficiente para confundir mapas e navegadores. Os bancos de areia ao redor também se movem constantemente, criando novos obstáculos e fazendo com que rotas que antes eram seguras se tornem extremamente perigosas. Isso significa que, mesmo que um navegador conhecesse bem a região, bastava algum tempo passar para que tudo mudasse. Na Ilha Sable, o perigo nunca é o mesmo, ele está sempre se reinventando. Em meio a um dos lugares mais perigosos do oceano, existe algo completamente inesperado. A Ilha Sable é lar de uma população de cavalos selvagens que vivem livres, isolados de qualquer contato humano constante. Acredita-se que esses cavalos foram levados para a ilha há séculos por colonizadores europeus, e com o tempo, se adaptaram completamente às condições extremas do local. Hoje, eles vivem em liberdade total, sobrevivendo apenas com o que a própria ilha oferece, enfrentando ventos fortes, frio intenso e a escassez de recursos. É impressionante ver esses animais correndo pelas dunas, com o oceano ao fundo, em um cenário que mistura beleza e perigo de forma única. E talvez o mais curioso seja isso: enquanto a Ilha Sable destruiu centenas de navios ao longo da história, ela também se tornou um refúgio inesperado para esses animais, criando um contraste fascinante entre vida e destruição. Com o passar do tempo, o perigo da Ilha Sable se tornou tão conhecido que medidas começaram a ser tomadas para evitar novas tragédias. Governos e navegadores perceberam que era necessário agir para reduzir o número de naufrágios naquela região. Uma das primeiras soluções foi a construção de faróis ao redor da ilha. Essas estruturas passaram a guiar os navios durante a noite e em condições de baixa visibilidade, ajudando a evitar os perigosos bancos de areia. Além disso, foram criadas estações de resgate e monitoramento na própria ilha. Equipes passaram a ficar de prontidão para ajudar possíveis sobreviventes e alertar embarcações sobre mudanças nas condições do mar.
Com o avanço da tecnologia, sistemas modernos como GPS, radares e previsões meteorológicas precisas tornaram a navegação muito mais segura, permitindo que os navios evitassem a região com mais eficiência. Mesmo assim, o risco nunca desapareceu completamente. A Ilha Sable continua sendo um lugar imprevisível, provando que, apesar da tecnologia, a natureza ainda pode ser mais poderosa que qualquer avanço humano. Mesmo depois de séculos, a Ilha Sable continua envolta em mistério. Um lugar onde o oceano parece calmo à primeira vista, mas esconde perigos capazes de destruir embarcações inteiras sem aviso. Talvez o mais assustador seja isso. Mesmo com toda a tecnologia moderna, mapas detalhados e sistemas avançados, ainda existe algo ali que não pode ser totalmente controlado, como se a ilha sempre encontrasse uma forma de surpreender. E no meio de tudo isso, permanecem os destroços no fundo do mar, as histórias de sobreviventes, e os segredos que talvez nunca sejam completamente revelados. Agora me diz, você teria coragem de navegar por essas águas sabendo de tudo isso? Ou evitaria esse lugar a qualquer custo? Se você curte mistérios como esse, já deixa o seu like, se inscreve agora no canal Mundo Curioso e ativa o sininho, porque aqui você vai descobrir histórias que vão mudar a forma como você enxerga o mundo. E comenta aqui embaixo qual lugar misterioso você quer ver no próximo vídeo, porque o próximo segredo pode ser ainda mais assustador que esse.